Ah, estamos ao vivo em mais uma live, hein? Vou só colocar o comentário aqui para quem entrar saber do que se trata. Grande Átila, meu presidente, como é que você tá, meu amigo? Seja bem-vindo aí, um abraço. Então vamos lá que já a gente vai começar essa live maravilhosa aqui. Sobre o tema hoje vai ser dando continuidade à nossa sequência de lives. Então vai ser hoje purgatório. Falamos já sobre igreja militante, a posição na qual a gente se encontra e a nossa importância dentro da igreja, né, enquanto estamos vivos. Falamos sobre o inferno, que é o segundo ponto muito interessante, né? Como que funciona tudo. Falamos ontem sobre o inferno, foi maravilhosa a live e teve um resultado super positivo. Fiquei bem feliz, graças a Deus. E hoje vamos falar sobre o purgatório. Purgatório que é muito pouco falado, infelizmente. Precisamos falar mais sobre o purgatório. Ainda é pouco falado e ainda é um pouco romantizado. Então vamos falar de uma forma franca, aberta, do que seria o purgatório, como que funciona e tudo mais. Então, essa é a nossa ideia de hoje. E passando aqui para avisar e já dizer, né, que recomendo demais o livro A História dos Anjos. Estou falando muito desse livro porque é muito importante vocês abrirem o imaginário de vocês para esse universo invisível. Então, por isso que eu recomendo muito, porque é uma narrativa facinha, gostosinha de ler, são só 140 páginas, e vai fazer um bem enorme para a sua alma. O livro é esse aqui, A História dos Anjos. Não deixe de comprar, que vai fazer muito bem. E hoje, no tema de hoje, a gente vai usar muito o Catecismo e um livro chamado A Ordem de Santo Agostinho, livro 24 da Patrística, só conferir aqui, é o 24 da Patrística Santo Agostinho. Esse livro aqui que vale um adendo. Como é bonito esse livro, viu? Olha, não se fazem mais livros assim hoje em dia, infelizmente. Mas olha como é bonito esse livro. Os livros da Patrística de Santo Agostinho são realmente bonitos. É esse verde aqui e dá aquela ideia de livro antigo, né? Que hoje em dia não se tem mais. Infelizmente. Mas sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é purgatório. O que é o purgatório? Eu vou precisar de uma folha em branco daqui a pouco, mas vai dar certo, não se preocupe não. Vamos que vamos. Purgatório, vamos para cima. Seguinte, gente, falamos sobre igreja militante. É muito importante que você tenha visto a aula da igreja militante para que você entenda essa aula de purgatório. Por quê? Porque a igreja militante tem por missão também ajudar as almas que estão no purgatório. E o que é ajudar as almas que estão no purgatório? Basicamente é o seguinte. O que é o purgatório, né? Vamos lá. Seguinte, quando a gente morre, a gente está vivo. Quando a gente morre, a gente vai para uma face chamada juízo, né? O juízo que é chamado juízo particular, aonde a gente vai se encontrar com Deus, e aí Santo Afonso de Ligório vai dizer que imediatamente a gente vai para o juízo, mas a gente não sabe ao certo. Mas a gente vai se encontrar com Deus e vamos fazer o nosso juízo particular, que não é o juízo final, porque o juízo final é aquele que vai ter telão e vai ter tudo, e vai aparecer os pecados de todo mundo na TV, que vai ser aquela coisa louca, aquela coisa maravilhosa de se assistir. O juízo particular não, o juízo particular, o próprio nome já diz, né? É entre eu e Deus, entre eu e o Criador ali, aonde eu vou me colocar diante do juiz, para saber então qual será o meu destino. Se eu não tiver morrido em pecado mortal, muito importante lembrar. E o que são pecados mortais? São os pecados que vão contra o decálogo, os 10 mandamentos, né? Então, se eu não tiver morrido em pecado mortal, tiver somente pecados veniais, eu irei para o juízo e imediatamente eu irei pagar uma pena no purgatório.
Então, o purgatório, ele não é muito importante deixar claro isso, o purgatório ele não é um meio do caminho entre o céu e o inferno. Não, não é isso. O purgatório também não lhe leva para o inferno. O purgatório ele só tem uma entrada e uma saída. Você entra no purgatório e dele sai para o céu, para a glória de Deus. Certo? Então, essa é a realidade do purgatório. Então, não achem que o purgatório é um meio do caminho, onde você fica lá no stand-by para descobrir para onde você vai. Não é isso que acontece. O que acontece é que você vai para o purgatório para purificar, para assim poder entrar no céu. Então, vamos pegar o Catecismo da Igreja Católica, eu vou deixar os números aqui. E lá no Catecismo, número 1030, vai falar sobre o purgatório, ou a purificação final, como também poderia ser chamado. Os que morrem na graça e amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório essa purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo do inferno. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. Só que aí é importante a gente entrar também no magistério da Igreja. Alguns santos tiveram a graça de ver o purgatório. Tiveram a graça de dar uma voltinha lá para saber como é que era. E eles falaram que é um sofrimento tremendo, porque a purificação dos pecados é uma coisa que tem que ser sofrida. Tem que ser sofrida, porque imagina a gente pecar, a gente fazer uma experiência de não amar o bem superior que é Deus, aquele que é infinito. Aquele que é infinito. Então, a nossa pena deve ser também na mesma proporção. Se eu ofendo alguém que é infinito, a minha pena deve ser na mesma proporção. Então, precisa de uma dor tremenda para que haja a purificação daquele pecado, para que haja a limpeza daquele pecado. Por isso que quando a gente fala de purgatório, e por isso também que eu nas outras lives não entrei tão a fundo no pecado, porque o purgatório é o tempo da gente falar sobre os pecados e sobre a profundidade que eles trazem na nossa vida. O peso que um pecado tem dentro da nossa alma. Porque no purgatório é que a gente vai entender melhor essa ideia. Então nós vamos ter os pecados mortais, aqueles que nos tiram da graça de Deus e nos colocam na pena eterna, exceto se nós fizermos uma contrição perfeita antes de morrer, o que só Deus pode saber, mas eles nos colocam na pena eterna. Então essa pena eterna seria uma ausência total de Deus. Uma ausência total de Deus, o que me levaria para um inferno, que seria essa condenação. Entretanto, a gente precisa entender que existem também os pecados veniais, que são os pecados de menor escala, que eles não me tiram da graça de Deus. Entretanto, eles são porta de entrada para pecados mortais. Por isso que é muito importante a gente saber e se atentar aos pecados mortais. Sim, é importante. Mas também é importante a gente saber e se atentar aos pecados veniais, as pequenas falhas que nós vamos fazendo. Por quê? Porque muitas vezes lutar contra um pecado mortal é extremamente difícil. E uma excelente estratégia que a gente pode traçar é ir pelo caminho dos pecados veniais, porque eles são a porta de entrada para os pecados mortais. E combatendo os pecados veniais, a gente consegue ir combatendo pouco a pouco os pecados mortais. Então, é muito importante a gente entender isso. E também os pecados veniais também e os pecados mortais deixam uma coisa chamada pena temporária. O que seria essa pena temporária? Vamos aqui para o catecismo de novo, que ele vai falar para a gente. Vamos lá, vou dar o número aqui. Penas temporais do pecado.
penas temporais do pecado está lá no número 1473 do Catecismo. Eu não vou ler aqui, eu vou explicar pouco a pouco, mas 1473 do Catecismo você vai encontrar isso. Então o que acontece? Quando nós vamos voltar um pouco para o nosso batismo. Então voltamos lá para o começo agora, lá para o batismo. Lá no nosso batismo, o padre, ele quando vem, ele pede para a gente ir com a roupinha branca. Então se você foi batizado quando você era criança, quando você era bebê, quando você era tudo, você foi apresentado na igreja com uma roupinha branca. Uma roupinha toda branca, aonde essa roupa branca tem um significado. Essa roupa branca, basicamente, é chamada vestes batismais, aonde ela representa a pureza do homem novo que nasceu. Então é como se a gente a gente abandona o homem velho e nasce então um homem novo, onde esse homem novo ele pertence inteiramente a Deus. Ele é consagrado, ele é entregue a Deus. Ele não mais pertence ao pai, não mais pertence à mãe, não mais pertence aos padrinhos, não. Ele pertence agora a Deus. Ele é apresentado como filho de Deus. E no batismo acontece uma marca no espírito, uma marca na alma. Que essa marca também vai se repetir no matrimônio e na ordem. Por quê? Porque no matrimônio e na ordem há uma marca. E essa marca ela é indelével. Você não consegue remover essa marca. Então, fazendo uma comparação bem baixa, mas extremamente didática para que vocês possam entender. Essa marca é como se um fazendeiro, ele não marca a cabeça de gado dele, ele não vai lá e finca lá, eu não sei qual é o nome agora que eu esqueci, mas ele marca lá a cabeça de gado dele de uma forma que não saia e que por mais que o gado dele fuja, a marca dele está lá. Ele vai saber reconhecer o gado dele porque naquele gado há aquela marca. Da mesmo modo é quando a gente é batizado. Então na nossa alma acontece uma marcação, onde essa marcação é basicamente nós sermos reconhecidos como católicos apostólicos romanos batizados. Porque essa marca ela não passa, essa marca ela não sai. E nós entendendo isso, e por isso também que o matrimônio é indissolúvel e o sacramento da ordem também é indissolúvel. Você basicamente só pode ser afastado, mas você não sai, não tem como anular o sacramento da ordem, não tem como tirar a marca do casamento também. Por quê? Porque são realidades que deixam uma marca na alma, aonde no nosso juízo a gente vai ter a possibilidade de ver essas marcas, que são as marcas do batismo, a marca do matrimônio, a marca de quem viveu a ordem. Então essa marca que é deixada na alma, é isso que a gente precisa entender. Deixa a gente de uma maneira única, especial, a gente se torna único. Então, essas vestes batismais que eu expliquei, que é aquela roupinha branca, bonitinha, que nos faz ser um homem novo, um homem completamente puro no Senhor, um homem completamente renovado, ela é muito importante para a gente entender o que acontece com o pecado. Quando a gente morre, é como se a gente fosse apresentado a Deus no nosso juízo com essas vestes batismais. Porque o Senhor ele é 100% puro. Deus ele é 100% puro. Ele é puro ao extremo. E ele é justo num nível que não dá para nós compararmos. Então nós precisamos nos apresentar diante de Deus completamente puros. Completamente puros. E quando nós pecamos, acontece uma coisa chamada penas temporais. Eu vou pegar um papel aqui, que tem um desenho maravilhoso da Alice. Mas eu quero que vocês, para ser extremamente didático, e vocês saírem daqui entendendo que são penas temporais. Que é o que o pecado vai deixando na nossa marca, na nossa alma. Vai manchando a nossa alma. Nós temos aqui um papel, uma folha em branco, que ela está toda desamassada. Vamos supor, certo? Que ela é uma folha completamente branca que está toda desamassada. Quando nós pecamos, é como se a gente dobrasse essa folhinha, que ela era bem bonitinha, a gente vai dobrando ela. Então isso aqui foi um... Voltou? Voltamos. Então, é como se fosse como? Isso aqui é um pecado. Isso aqui é outro 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 pecado. E a gente vai dobrando a folha e cada dobradiça dessa é um pecado. O que acontece?
Quando a gente se confessa, a gente limpou nossa barra, ficamos 0 km de novo. Então a gente agora está novamente em estado de graça. Porque a gente, quando foi pecando, foi perdendo aquela pureza que a gente tinha nas vestes batismais, e agora fomos ficando cada vez mais em estado de graça. E o que acontece? A folha ela vai voltando ao normal que era ela, o que ela era antes. Então ela vai voltando e vai ficando no formato de uma folha de novo. O que esse exemplo mostra são duas coisas. Primeiro que o pecado faz com a gente? Ele deforma a gente. Você está vendo que à medida que a gente vai dobrando, a folha vai perdendo a forma, vai se desconfigurando. Então, quando a gente vai pecando, a gente quer a imagem e semelhança de Deus, a gente vai se desconfigurando. E aí a gente não fica mais aquela folha bonitinha aberta. Mas quando a gente se confessa, a gente volta ao estado de graça e volta a ser uma folhinha e volta a ter exatamente o que uma folha precisa para que ela seja uma folha. Entretanto, vocês lembram que eu falei da veste batismal, que ela é toda branquinha. Quando a gente peca, é como se a gente sujasse de óleo a roupinha branca. É como se a gente dobrasse o papel. Quando a gente vai dobrando o papel, ele vai ficando com essas marquinhas, essas marcas. Por mais que ele volte a ser um papel, ele agora é um papel que tem marca. Essas marcas são as penas temporais dos pecados. É a sujeira de óleo na roupa das vestes batismais. Então, essas marquinhas, elas ficam lá na alma. Cada vez que a gente vai pecando, cada vez que a gente vai ofendendo a Deus, cada vez que a gente vai errando, tudo isso vai ficando registrado na nossa alma. Registrado. Então, se eu fui muito avarento, vai haver uma dobrinha. Se eu confessei a avareza, vai sair, mas vai ficar a marca. E aí, é justamente isso. Imagina você entrar numa sala completamente branca. Completamente branca. O chão, as paredes, o teto, tudo. Você teria coragem de entrar nessa sala completamente branca, com uma pessoa super importante, com os pés sujos de óleo? Você não teria coragem, porque iria sujar aquele ambiente. Iria sujar, então você está sujo. O que a pena temporal faz? Ela suja você. Deixa você inapto para estar diante daquele juiz de Deus, que o juiz é Deus. Então, essas penas temporais, elas precisam ser pagadas em vida, e caso elas não sejam pagas em vida, aí nós iremos pagá-las no purgatório, que é muito mais sofrido, é muito mais dolorido, é muito mais torturante. Porque nós agora estamos pagando após a morte. E Pedro, mas como eu pago essas penas temporais em vida? Basicamente é o seguinte: você vai pegar os pecados que você tem e vai transmutá-los vai mudá-los para obras de caridade, jejum e penitência. Como assim? Se eu cometi o pecado da avareza, como eu remedio a pena temporal do pecado da avareza? Você basicamente vai passar a fazer doações, vai passar a contribuir com dízimo na sua paróquia, vai passar a contribuir, buscar ajudar algum pobre, alguma família em situação de vulnerabilidade, vai buscar ser mais doador, porque a virtude da doação é o remédio para a avareza. Então você vai pouco a pouco lutando contra a avareza e ao mesmo tempo remediando a avareza para que você não tenha mais aquela marca da pena temporal. Porque o que vai fazer você ir para o purgatório são as penas temporais, as marcas que você foi deixando através do seu pecado. Através do seu pecado. E em vida você pode começar a corrigir isso. Você pode começar a pagar as penas temporais em vida ainda. E isso que é muito interessante, pouca gente para pensar numa ordem prática disso. Porque acima de tudo isso tem que ser uma ordem prática. Uma ordem prática é você parar e pensar. E aí a gente pode até marcar na outra semana
em outra bateria de lives para falarmos sobre as virtudes, que as virtudes são os remédios contra os pecados, e como eu consigo ir de uma forma prática evoluindo em cada virtude. Evoluindo em cada virtude. Porque cada vez que eu remediar isso, eu estarei não me tornando um ser melhor, um ser perfeito. Eu estarei aprendendo a amar mais Deus. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando eu remedio a avareza, eu estou me tornando uma pessoa melhor? Sim, mas acima de tudo, eu estou ordenando as minhas paixões, que foi o que a gente falou lá na primeira live, sobre a ordenação das paixões. E estou agora, de uma forma prática, amando aquilo que deve ser amado e colocando as coisas, as paixões no seu devido lugar. As paixões no seu devido lugar. Então, essa é a importância da gente lembrar das penas temporais. E lembrando das penas temporais, a gente conseguir ir ordenando as nossas paixões e remediando os nossos pecados. Porque nós teremos que pagá-los após a morte. E vai ser muito pior. Então não criem uma fantasia na cabeça de vocês de que o purgatório é uma coisa legal, porque no final eu vou para o céu. Sim, no final você irá para o céu. Só que você tem que lembrar que esse pagamento após a morte, ele é muito tortuante, muito mais complexo e muito mais difícil, porque você não vai poder contar com mais nada. Quando você morrer, quando você for para o purgatório, você não consegue fazer mais nada por você. É diferente de estar em vida, que eu consigo ser avarento, consigo me arrepender, consigo me confessar e consigo eu mesmo, pela minha própria força, reparar aquele erro. Quando a gente morrer, não tem mais isso, a gente não consegue pela gente, a gente vai depender então de terceiros, a gente vai depender de quem está aqui, para que essas pessoas se lembrem de nós e, se lembrando de nós, elas rezem por nossa alma, para que a gente possa escapar do purgatório. E aí eu digo, hoje é muito pior isso. Por quê? Por que hoje é muito pior? Porque hoje a gente tem, primeiro, a gente tem uma sociedade muito menos cristã. Mas por aí. Segundo, além da gente ter uma sociedade muito menos cristã, a gente tem uma sociedade que tem um nível catequético muito mais reduzido. E aí isso já piora muito. E terceiro, com esse nível catequético reduzido, uma sociedade muito pouco cristã, o que acontece? As pessoas não entendem o mistério e aí a conta não vai fechar para quem está no purgatório. Sabe por quê? Porque quem está no purgatório precisa da gente, que é a igreja militante, para que possa ser salvo. E aí Santo Agostinho vai nos falar, se você reza por uma alma que está no purgatório, você faz um bem muito maior do que se você dá uma esmola a um pobre. Porque o pobre, ele está vivo, ele tem condições de mudar a realidade dele, de contar com o terceiro, de contar com quem é cristão, com quem não é cristão. Mas a alma no purgatório, não. A alma no purgatório depende só de quem está aqui. E aí tem um bispo que ele falava uma coisa que eu acho muito interessante, que ele falava, eu tenho medo de vocês me acharem muito santos. Porque pode ser que eu não vá direto para o céu, e eu não indo direto para o céu, como vocês me achavam muito santos, nenhum de vocês irá se lembrar de rezar por mim enquanto eu estiver no purgatório. E olha só como isso é grave. Ele poderia ficar muito tempo padecendo no purgatório, porque todo mundo falava, foi para o céu, então não precisa rezar não. E ele está lá precisando da oração do purgatório. Isso vale para tudo. Imaginem, meu povo, imaginem, coloquem na realidade de vocês as pessoas que estão esquecidas no purgatório. As pessoas que estão esquecidas, que não tem ninguém que reze por elas, porque simplesmente se colocou na cabeça do povo de que morreu vai para o céu. De que morreu vai para o céu. E não é assim, minha gente. Não é, o purgatório é uma realidade muito séria, muito grave, que a gente, enquanto igreja militante, precisa ajudar essas almas que padecem. E como é que eu posso ajudar? Rezando, oferecendo missas, rezando, missa, terço, rosário, tudo isso você está ajudando. Por isso que a igreja fala pelas almas que padecem no purgatório.
Mas você pode ir além, você pode colocar na intenção da missa. Foi para a missa, lembre dos seus familiares, tente chegar 10, 15, 20 minutos mais cedo e lembrar dos seus familiares e colocar em intenção lá. No começo não tem sempre uma pessoa lendo? Iremos realizar essa missa em intenção, Coloque o nome dos seus familiares falecidos lá, dos seus amigos falecidos lá, para que vocês possam ajudar essas almas que padecem no purgatório. Ah, Pedro, mas se não estiver no purgatório, não se preocupem, não será em vão sua oração. Se ele estiver condenado ao inferno, Deus vai redirecionar aquela oração para uma alma que precisa. Se ele já estiver no céu, Deus vai redirecionar aquela oração para uma alma no purgatório. E se você, olha que graça, se você tirar uma alma do purgatório através da sua oração, você vai ter um santo intercessor fortíssimo rezando por você no céu. Porque aquela alma saberá que foi através da sua oração, do seu amor e da sua entrega, que ela foi salva e foi para o céu e acabou o sofrimento dela no purgatório. Eu não quero entrar tanto em como os santos, alguns santos viram como era o purgatório e tudo isso. Por quê? Porque eu não acho que seja necessário nesse momento. Mas quem quiser pesquisar, há documentos da igreja, há testemunhos de santos que falam sobre como essas almas sofrem no purgatório. Mas muito mais importante do que isso é que nós nos lembremos do purgatório e rezemos ativamente por eles. Por quê? Porque só a igreja militante pode ajudar o purgatório. Só a igreja militante. Só eu, só você podemos ajudar o purgatório. E é muito importante que a gente se coloque nessa posição de rezar por aqueles que foram, independente de serem familiares ou não. Você pode direcionar a sua oração, inclusive, falando: meu Senhor e meu Deus, eu quero direcionar essa oração especialmente pelas almas que foram esquecidas no purgatório e ficarão até o fim dos dias dentro do purgatório, porque ninguém se lembra delas. E aí vejamos como é importante a gente difundir essa mensagem, a gente levar essa mensagem à frente, porque uma sociedade menos cristã, são menos pessoas rezando pela alma do purgatório. E se nós não tivermos a catequese correta, nós vamos ficar achando: foi pro purgatório, está salvo. Sim, é verdade, está salvo, mas a duras penas ele vai pagar tintim por tintim. E nós podemos ajudar, e isso é uma obra de caridade 100% válida. 100% válida, a gente ajudar as almas do purgatório, ela é necessária, ela é um chamado à nossa vida cristã, à nossa vida de católicos. Ela é necessária. E só falando um pouco mais do juízo, falando um pouco mais do juízo, vocês lembram do exemplo da sala toda branca que a gente não quer manchar? O que quer dizer? É que nós mesmos nos colocamos no purgatório diante do juízo. Porque a gente não consegue ficar na presença de Deus manchado. Nós não conseguimos, então nós vamos diretaço para o purgatório. Isso se a gente não for para o inferno. O último ponto que eu queria colocar, e não menos importante, para reflexão. Nós somos chamados ao céu. E sobre o céu nós falaremos amanhã. Amanhã é o dia que nós vamos falar do céu, dessa maravilhosa realidade. Então amanhã às 9 horas nós falaremos do céu. Então nós somos chamados ao céu. Então o nosso objetivo de vida, o meu, o seu e de todos os católicos, deveria ser santo. Nós deveríamos ter o objetivo de sermos santos. Esse é nosso chamado. E nossa santidade se dá através de diversos meios, que nós vamos falar amanhã. Através do batismo, através dos sacramentos, através da vocação, através do propósito. Vários meios que nós vamos abordar amanhã. Entretanto, nós devemos mirar no céu. E aí eu vejo muitos católicos que falam: se eu for para o purgatório, eu estou feliz porque eu serei salvo. Mas, meu amigo, me desculpe, isso é de uma inocência tremenda. Tremenda.
porque abre margem para que a gente se preocupe apenas com o pecado mortal, que é aquilo que nos traria a pena eterna. E nos fecha os olhos aos pecados veniais. E os pecados veniais, eles são a antessala dos pecados mortais. É aquela máxima do pouquinho em pouquinho vira pocão. É exatamente isso. O pecado venial que eu desprezo, o pecado venial que eu não penso sobre, o pecado venial que eu não reflito sobre, aquele pecado é a antessala de um pecado muito maior. Porque ele vai me tornando permissivo com o mal, permissivo com aquilo que não é bom para o meu espírito. Ele vai me dando uma coisa chamada frouxidão de espírito. Eu passo então a ter um espírito frouxo. Frouxo no sentido de solto. Um espírito mole, solto. Que ele não está amarrado, ele não está afincado na coisa correta. E um espírito frouxo, ele não tem fortaleza para almejar ao céu. E aí, a palavra de Deus vai nos dizer, o céu é alcançado com força. O céu é alcançado por aqueles que o buscam com força. Com força, força de espírito. Com aqueles que não deixam nada passar. Nada passar. Estão o tempo todo atento a pensar, a refletir, a ver onde eu posso ser melhor, onde eu preciso aprender a amar mais, onde eu preciso me desenvolver um pouquinho mais. Porque cristianismo, ele é um chamado à melhoria constante, à reparação dos pequenos erros, à reparação dos pequenos vícios, porque nisso é o nosso chamado, é nisso que a gente vai alcançar o céu. Então nós não devemos mirar no purgatório. Não devemos ter essa visão romântica do purgatório. Ah, como eu já estou no purgatório, eu já estou salvo. Parem com isso. Não, nós devemos mirar no céu. No céu. E se acontecer de nós passarmos pelo purgatório, louvado seja Deus. Mas a nossa alma precisa desejar o céu, e não o purgatório, e não o inferno. Nós temos que mirar no céu, porque só as coisas grandes nos importam. E o purgatório é um sofrimento. Imagine você deixar a sua salvação na mão de quem ficou por aqui, meus irmãos. No mundo que nós estamos vivendo hoje, você vai se permitir deixar a sua salvação na mão de quem está por aqui? Nós não podemos deixar isso acontecer, porque a salvação, ela é individual e ela é responsabilidade nossa. Ela é responsabilidade nossa. Até os casados, a salvação é individual. Você vai, através do seu testemunho, da sua vivência, ajudar ao seu esposo, a sua esposa, a buscar a salvação. A buscar a salvação. O óbvio que você não pode deixar ele ter um espírito frouxo e ser extremamente permissivo e ficar brincando com a salvação dele. Mas você tem que buscar a sua salvação. E buscando a sua salvação, auxiliá-lo a buscar a salvação. Dar suporte a ele buscar a salvação. Então, era isso. Espero que vocês tenham entendido, especialmente sobre penas temporais e também sobre pecado mortal e pecado venial. Tenham atenção aos dois, não só aos mortais. Há um costume hoje, atual, que nos faz crer que somente os pecados mortais a gente deve ter atenção. Mas nós precisamos estar atentos aos pecados, e especialmente os mortais, mas também os veniais. Certo? E que vocês possam entender o tripé especialmente, que é oração, jejum e penitência. O que faz a gente ter uma boa vida espiritual é oração, jejum e penitência. O que faz a gente ter uma boa vida espiritual é isso. E que vocês levem todo esse conhecimento que a gente está trazendo ao longo da semana para vocês, para o coração de vocês. Esse é meu objetivo. Plantar uma sementinha no coração de vocês. Que essas palavras primeiro ressoem dentro do meu coração, e depois ressoem dentro do coração de cada um de vocês. Cada um de vocês. Para que depois vocês auxiliem, essa é a palavra,
auxiliem outras pessoas a conhecerem essa verdade. Que você não use tudo isso para um julgamento frio e calculista, certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Foi um prazer estar com vocês nesse tempo. Amanhã vamos falar sobre o céu. Não perca, porque vai ser maravilhoso. Não perca, vai ser muito bom falar sobre o céu, que é o nosso chamado supremo, né? É aquilo que nós mais devemos desejar e buscar na nossa vida. É aquela felicidade que não passará. Eu vou até terminar, porque senão eu começo a falar sobre o céu hoje mesmo. Mas é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Compartilhem esse vídeo. Curtam, comentem. Digam o que vocês acharam. Perguntem na caixinha de perguntas. Porque a gente quer fazer essa mensagem chegar cada vez mais longe. Ajudar cada vez mais pessoas. Para que Deus possa ir fazendo cada vez mais. Então, estou à disposição de vocês. Muito obrigado pela audiência. E foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite de quarta. E amanhã às 9. Não percam. Grande Padre Guilherme. Beijo no seu coração. Meu grande amigo padre. Esse eu posso ter a honra de chamar de amigo. Celebrou meu casamento. Uma honra ter você aqui. Conte com as minhas orações pelo seu sacerdócio, meu irmão. Viu? Saudades grandes de você. E rezo por mim e pela minha família. Amo o Senhor, viu? Então é isso. Estávamos terminando aqui, padre. Mas seja muito bem-vindo. E espero que o senhor assista e mande seus comentários também. Então, tamo junto. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Um beijo grande.